Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos escuta em casa, temos hoje mais um Ineditados aqui pela 107.9 UniFM, todas as segundas-feiras às 13 horas. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, nossa atual vice-reitora aqui na Universidade Federal de Santa Maria, professora Marta Daime, que é graduada em Química Industrial aqui pela UFSM, fez doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas, foi diretora do CCNE e nós vamos conversar bastante sobre essa trajetória dela, os caminhos percorridos pela gestão. E, professora Marta, muito nos honra com a sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jéssica. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes da nossa querida UniFM. Um prazer estar aqui, poder conversar um pouquinho nesse programa que é fantástico, né? O Ineditados é muito interessante, acho que a gente precisa realmente dar uma sequência a ele e trazer cada vez mais e mais pessoas aqui para sabermos das histórias da e na UFSM, né? Muito obrigada. Eu acho que é isso, a gente sempre pensa, embora, claro que seja um programa institucional, né? É o programa, enfim, da UFSM, da editora da UFSM, mas, acima de tudo, nós estamos lidando com pessoas, né? E as pessoas que fazem essas instituições, que trazem as suas histórias, né, que nos constituem essas histórias. Então, eu acho que o programa... o mote dele é conversas para além do livro. Então, quando a gente traz um autor para falar, ele vai, claro, falar do conteúdo sobre o qual ele escreveu, mas necessariamente ele está implicado naquilo ali. Como é que ele foi... por que esse material que moveu ele, e não outro assunto, e não outra coisa, né? E é nesse sentido, então, que eu começo nosso diálogo aqui, né? Química industrial. A gente sabe que de uns anos para cá, assim, mais presentemente de uns 15 anos para cá, mas mais forte mesmo, acho que de uns 5 anos para cá, o movimento Mulheres na Ciência ganhou um aspecto bem forte, né? bem positivo. Como é que tu, na tua geração, uma mulher que, né, talvez a família estivesse acostumada com a figura da professora de química, aquela química mais escolar, né? Como é que foi que a química chegou em ti? Exatamente, Jéssica, esse é o ponto. Meu pai e minha mãe entendiam que as filhas precisavam ter suas formações, né? Mas sempre pendendo para o lado do magistério, né? E veja só, eu entrei na universidade para fazer o curso de Química Industrial em 1980. Nós vínhamos da década de 70, né, a indústria assim realmente crescendo muito no país. E eu via um exemplo de uma prima que tinha feito Química Industrial e já estava empregada numa indústria e ela já estava dona da vida dela, e eu comecei a achar aquilo muito bonito. Eu pensei, é esse o caminho que eu vou, porque eu já gostava de química, né? E é esse o caminho que eu vou. E aí, no terceiro ano do curso, eu experimentei um estágio na Petrobras, na refinaria Duque de Caxias, lá no Rio. Fiquei uns 3 meses lá no Rio, né? E fazendo esse estágio na época de férias. Era período de férias aqui, e eu fiquei lá. Eu, assim, 1 mês de estágio, eu odiei a indústria. E não é porque eu tinha que botar bota, macacão, capacete, porque isso era uma bandeira para mim. Uhum. Quando eu saí de casa, eu dizia para o meu pai, para os meus irmãos, por que uma mulher não pode botar macacão, capacete, bota e ir para uma planta industrial? Era uma bandeira que eu tinha assim para mostrar. A tua motivação com a tua prima já foi nesse sentido emancipatório? Assim, né? Já era emancipatória, assim, né? Só que eu odiei o estágio. Por quê? Muita rotina. Muita rotina envolvida, praticamente todos os dias as mesmas análises, todos os dias as mesmas planilhas. E eu pensei, mas eu não vou gostar. Não vou gostar disso. E eu estava numa indústria, né, enorme. E se eu for para uma menor ainda, talvez seja pior. Então, durante o último ano do meu curso, eu já fui me preparando para fazer um mestrado
que era na época era só o mestrado que eu tinha vontade em fazer. Porque eu pensei, então eu vou tentar, quem sabe nas universidades, nos centros de pesquisa, eu consiga fugir um pouco dessa rotina diária que uma indústria exige. E aí me preparei para fazer o mestrado no ano seguinte à formatura. Me formei em 83, fui para a Unicamp em início de 84 para fazer mestrado. E, bom, aí foi uma loucura, né, Jéssica e ouvintes, porque era muito diferente todo o programa da Unicamp, era muito diferente daquilo que nós víamos aqui. Logicamente, eu fui reprovada, como todos os colegas da química daqui que por lá passaram. Então, era natural ser reprovada no primeiro semestre, quando chegasse lá. Mas eles davam uma chance muito interessante. Quando a gente não conseguia passar na prova, eles deixavam a gente ficar um semestre assistindo aulas com a graduação. Para que a gente pudesse ter um nivelamento, porque, na verdade, a nossa questão era muito mais de conteúdos, né, do que... Seria o equivalente a um aluno especial? Um aluno assim. especial. E aí eu fiquei um semestre todo fazendo 4 disciplinas. Todos diziam que não podia fazer 4, que era muito estressante, que ninguém passava em 4, que o ideal era fazer 2. E eu me propus a fazer as 4, fiz as 4, passei. No semestre seguinte eu já estava no mestrado. Então foi uma barreirazinha, né? Mas vencida, como de vários colegas que daqui foram para lá. E comecei a fazer meu mestrado, ainda em 84. E em 85, na metade do ano, a minha orientadora me chamou e disse: Marta, tu tens na tua mão um trabalho que é de doutorado. Tu tem 2 opções, ou a gente corta ele e tu defende mestrado, ou a gente solicita a tua passagem direto para doutorado, porque tu tens um bom coeficiente de rendimento, que era notas, né, de prova. A gente passa o projeto por uma banca. Se a banca entender que pode, você passa direto para doutorado. Isso é bem comum lá, né? E eu fiquei assim, né, entre 2 corações, porque eu tinha ido para fazer mestrado e ia ficar lá no máximo 3 anos. E aí veio essa possibilidade de doutorado, que certamente eu ia ter que ficar mais tempo. E eu imagino na tua cabeça, com perdão da expressão, mas de guria. Menina mimada. Saiu de casa, menina mimada. Porque, né, num ponto estão te dizendo que tu não dá conta de 4 disciplinas, no outro vem a orientadora e diz, vamos para o doutorado direto. Doutorado, exatamente. Então, eu ainda estava um pouco em conflito, assim, com aquela profissional que eu ia ser, né? Mas, aí conversei com os familiares aqui, porque, na verdade, a vontade dos meus pais era que eu sempre voltasse para cá, né? Sempre, os pais sempre querem que eu volte. Vai, mas volta. Só vai porque vai voltar, senão nem ia, né? Então, aí avaliei bem e fiz a banca e passei e fiz doutorado direto. Isso foi muito bom, porque em 5 anos e meio eu estava com a tese defendida. Sim. Claro, se qualquer coisa acontecesse nesse tempo, eu estava correndo o risco de não ter título nenhum, né? Mas eu passei direto e em 5 anos e meio, o que eu precisaria talvez 7 para fazer mestrado e doutorado, eu consegui apressar e defender. E aí, nesse período que eu estava defendendo, várias possibilidades surgiram. Era uma época rica, né? Então, tinha emprego numa multinacional, do ladinho ali de Campinas, precisando de um perfil exatamente como o meu. Tinha uma vaga aqui, de docente, que era raro também, só acontecia vaga docente quando alguém morria, e tinha morrido um professor, tinha falecido numa tragédia, assim, uma coisa bem ruim. E tinha a possibilidade de ir para o exterior, porque eu já tinha feito até o exame do TOEFL. Como eu não sabia como terminaria a minha tese, eu já me preparava para o exterior para fazer algum trabalho lá, alguma publicação, talvez um pós-doc. Então, estava passada na prova de inglês, eu estava com 3 possibilidades, bem clara, assim, no final do meu doutorado. Mas eu optei certamente para voltar para cá, porque foi para isso que eu saí, né? A gente tem raízes muito fortes. Naquela época eu tinha pai, mãe, né? Todos os meus irmãos, hoje eu já não tenho mais. Hoje as minhas raízes já não são mais tão fortes assim.
mas na época era algo que me chamava para cá. E assim eu vim para cá, fiz concurso, passei, entrei num setor dentro do departamento de Química, que é dividido em setores, num setor que ainda não tinha nenhum doutor. Ah, é super importante. Tinha um pessoal então, né? que tinha ido para a Alemanha, mas não tinha voltado ainda. Então, assim, começar a preparar um trabalho, né? Começar a pensar no desenvolvimento de uma pesquisa, foi bem interessante, sabe? Fui muito bem acolhida. E, enfim, levei minha vida ali durante um bom tempo fazendo esse trabalho, iniciando pesquisa, iniciando a orientar no mestrado, dando aulas, né? Me descobri como uma professora, como meu pai dizia, né? Me descobri como uma professora que gosta do que faz. Acho que os alunos gostam também, porque sempre fui, assim, todas as turmas por onde passei, sempre fui homenageada, né? Paraninfa, Patronesse, sempre muito bem relacionada, assim, com os alunos. Então, foi um período bem interessante. Eu trabalhei, antes de vir para a editora, eu trabalhei no PPG em Odontologia, nas Ciências Odontológicas aqui do FSM, e o PPG em Química, que hoje, né, atualmente, é o conceito 7 na CAPES, isso. Então é o conceito, né, para os nossos ouvintes que não estão muito familiarizados, a CAPES, que é o órgão nacional que, vamos dizer assim, gerencia, né, em certa medida, os cursos de pós-graduação, avalia, o 7 é a nota máxima. Exato. Né? Então a gente chama os programas de referência. E o programa de Química, que na nossa universidade é um dos programas de referência, inclusive na parte, que, enfim, que é o que nós convivíamos lá nas Ciências Odontológicas, a criação de biomateriais, né, o desenvolvimento de biomateriais. E, então, sempre foi, quando o nosso curso das Ciências Odontológicas lá foi desenvolvido, nós já mirávamos na Química como uma das possibilidades, um exemplo, e também para parcerias, né? Então, como é que foi a tua experiência dentro desse curso, que foi um curso que tu viu nascer, né? Praticamente sim, porque quando ele nasceu, eu ainda era aluna de graduação. E a minha área, a Química Analítica, ainda não existia. E eu fui também uma das primeiras orientadoras da área de Química Analítica. Então, foi realmente um início bastante interessante, assim, né? Nós não tínhamos muito financiamento, então você pegava material emprestado das aulas para poder desenvolver minimamente algum trabalho ali. Mas fui fazendo, por exemplo, a minha primeira aluna de mestrado era professora da Unisc. Então, ela tinha um equipamento lá na Unisc. Então, eu orientei ela sem precisar ter equipamento, né? E a gente foi ajeitando coisas, né, desse tipo. Até que o último recurso de um grande convênio que a Química tinha com a Alemanha me brindou com um equipamento e com uma ida para a Alemanha. Então, ali se consolidou um pouco do laboratório em termos de primeiro equipamento, né? Mas até então eu vinha trabalhando sozinha. Partindo desse princípio aí, os colegas que estavam na Alemanha começaram a retornar. E aí teve um colega, em especial de uma área muito parecida com a minha, que é o professor Renato Zanella, que eu tenho parceria até hoje, também estava começando a orientar, e nós começamos a pensar numa linha de trabalho conjunta para unir esforços, né? E assim a gente está até hoje. É muito importante essas parcerias interinstitucionais, né? Exato. Nós temos aqui laboratórios excelentes aqui na nossa universidade, mas num primeiro momento, as primeiras turmas necessariamente passam por isso e precisam ter esse desprendimento de olhar para a vizinhança e dizer, bom, eu não tenho como fazer aqui, mas quem é que vai me estender essa mão? Porque existe, né? É uma rede muito importante. Jéssica. É importantíssimo, assim, é rede de apoio, não pode ser rede de competição, né? É realmente se apoiar, se ajudar, procurar contribuir. E naquela época isso foi muito importante, até para alavancar mesmo o programa na área de Química Analítica. E assim foi, comecei a orientar. E como você falou, né, o programa é um programa referência, nível 7, e com isso o nível de exigência dos orientadores é enorme também. E eu venho orientando até hoje no programa, embora tenha reduzido bastante o número de alunos, mas teve um período que foi provavelmente quando eu entrei na Pró-Reitoria de Planejamento, a minha produção caiu.
E eu saí do programa. Inevitável, E eu saí do programa, né? E no ano seguinte eu retomei. E eu acho isso uma coisa completamente natural. E eu vejo colegas que quando não atingem assim o ranking, né, que o programa pede, eles entendem como pessoal e se retiram e não voltam nunca mais. Mas eu queria dizer que não pode pensar desse jeito, sabe? Que a gente tem que entender que as regras existem para manter o nível. E se a gente está cumprindo as regras, ótimo. Se a gente não está, sai, retira um pouquinho, porque tu vai ajudar o programa se retirando. Se retira. Quando tiver com pontuação de novo, volta tranquilamente, né? Isso tem que ser um processo natural dentro da universidade. E até onde eu sei, assim, agora talvez tenha mais casos, mas casos de que tenha saído e retornado, como o meu, eu vi muito poucos. Muito poucos. A tendência é a pessoa se afastar. Mas eu penso que não pode ser assim, que a gente tem que ter esse critério como algo profissional, nada pessoal, institucional, né? É importante para a instituição a produção. Então, se a minha produção caiu, perdi bolsa de PQ nessa época aí, perdi. Tudo bem, depois voltei, entendeu? É só uma questão da gente ir se adaptando, porque realmente lá na Proplan era um mundo completamente diferente para mim, eu precisei me dedicar demais no tempo que eu fiquei lá. Então, certamente a produção científica cai, isso é natural, né? A gente precisa encarar isso como algo natural. E são fases profissionais, fases que perpassam a vida da gente. Exato. Né? Num dado momento, e claro, as regras, em certa medida, essas regras da CAPES, do MEC, estão sempre sendo revistas, mas elas são, tenta-se que sejam objetivas. Então, a partir do momento que um docente não tem, ou está com dúvidas de onde é que foi que ele, entre aspas, pecou, bom, ele pode entrar nos dados, entrar nos documentos e fazer verificação por conta. Então, não é nada pessoal com ele e também não tem nada a ver com o coordenador do curso. Exato. Não é uma rusga, não é uma perseguição, mas a gente realmente toma conhecimento de situações em que a pessoa fica muito pessoalmente chateada, não aceita, como se tivesse sido excluída. Né? Não é assim. E logo, logo você recupera, se tem essa vontade de continuar contribuindo, recupera, segue. E assim é na gestão também. Na gestão, às vezes, a gente está um pouco insatisfeita com alguma coisa, quando a gente vê, a gente já está ali de novo, colaborando. Né? Essa é uma maneira positiva, vamos dizer, de enfrentar o trabalho da gente numa instituição que nos deixa super à vontade para a gente focar ou em ensino, ou em pesquisa, ou em extensão, ou em gestão. Né? Ou até em tudo como... Até em podcast. Até em podcast, exatamente, Jéssica. Nós temos essa dimensão da UFSM, né, como uma entidade que permite caminhos, né, que dá caminhos e que se abre. Nós aqui temos sempre setores muito... que abrem os braços para receber a gente, né, e eu percebo isso assim, em várias instâncias. As pessoas estão sempre aptas a colaborar. Exato. Né? Então, realmente é uma instituição que provê isso. Eu imagino que na gestão, com todas as dificuldades, ainda seja assim, mas a partir do momento que tu está num setor que te dá uma visão mais macro de como que as coisas funcionam, né? Isso dá ainda uma outra dimensão de alcance. Exato. Então, conta pra gente assim, como é que foi a tua ascensão, vamos dizer, né? Indo de coordenação de curso, coordenação de pós-graduação, aí foi chefe de departamento, né? Sim, eu passei pela coordenação de curso e pela chefia de departamento. E aí eu tinha um parceiro na chefia do departamento, que já está aposentado, que era o professor Roni, um excelente gestor. E quando chegou em 2002, tinha eleição para a direção de centro, e ele foi convidado para ele ser o vice-diretor. E ele não quis, porque ele estava muito assim, à vontade em fazer a chefia do departamento, e ele indicou para o candidato que deveria ser eu.
E eu fiquei, o candidato me convidou, eu fiquei pensativa, e aí ele deu uma forçadinha, disse, não, vai, tu tem um futuro, acho que é importante conhecer. E aí eu fui parar na vice-direção do CCNE, por 4 anos, né? Tive o professor Edgardo Medeiros como diretor, fantástico, que só abria as portas para mim e me dizia, pode fazer, sabe? Eu dava, às vezes, algumas ideias, assim, que eu entendia ser um pouco loucas, né? E ele dizia, não, isso só tem que ter cuidado com tal coisa. Sabe, ele foi me orientando, me conduzindo. E aí, depois eu fui candidata a diretora, né? Na primeira gestão. Quando estava no finalzinho da primeira gestão, teve uma eleição para a reitoria em 2009, que eu fui convidada pelo professor Purman para concorrer com ele. E como nós estávamos assim, eu acreditava em vários caminhos diferentes para a universidade, eu aceitei o desafio e nós enfrentamos uma eleição muito difícil, né? Nós não logramos êxito e com isso eu até perdi um pouco a vontade de continuar na direção do CCNE. E estava quase que terminando o meu mandato também na direção do CCNE, eu já estava pensando, muito bem, não deu a vice-reitoria, também já não adianta nada isso que eu estou fazendo, sabe aquela coisa de derrota, assim, né? E fiquei assim, eu acho que como todo mundo fica, eu entendo como muito normal quem perde uma eleição, nos primeiros dias ficar bastante chateada, né? Depois tem que reagir, não pode levar isso para a vida. E aí eu fiquei em casa alguns dias, lá era um inverno frio, tirei umas férias, fiquei lá em casa de pantufa, um pouco deprimida, e aí todos os servidores ali do CCNE fizeram uma carreata na frente da minha casa, chegaram buzinando com flores e entraram na minha casa dizendo, nós viemos ter tirado as pantufas, tu tem que voltar e tu tem que ser nossa diretora novamente. E aí, então, veio o estímulo, né, o ânimo para ser. Foi uma coisa bem marcante, sabe? Bem marcante. Eu guardo até hoje o cartão que me levaram e guardo mais ainda no coração a lembrança de todos que estiveram lá naquela tarde. E aí, então, me deram esse estímulo e aí eu acabei me candidatando de novo à direção do CCNE, porque eu não tinha vontade. E acabei novamente, pela segunda vez, sem concorrência, fiz o segundo mandato lá do CCNE, né, que tem um carinho enorme, assim, penso que é um centro bastante diverso, né, porque atende as diferentes áreas básicas ali, das naturais e exatas, atende praticamente toda a universidade e tem um número de cursos próprios pequenos e um número de alunos seus também pequenos, mas que dá base para a instituição inteira, né. Então, a gente tinha um pouco de dificuldade de gestão nesse sentido, mas equipe maravilhosa, o pessoal maravilhoso. Assim, foram 12 anos lá, né? 4 de vice, mais 8 de diretora, que só deixou memória boa. Assim. E essa pessoa com quem tu concorreu no início, como lá na chefia de departamento e depois foi a direção, como que se deu esse convite? Ela, na época, falou alguma coisa que percebeu em ti sobre um perfil? Porque é um assunto recorrente aqui, que a formação acadêmica, ela não dá as bases para a gestão, né? Não te faz gestor, né? Então, hoje tem um termo muito... Se fala muito as tais das soft skills, né? Isso. São coisas também de uma sensibilidade, né? Que não é tão fácil assim de se apropriar, né? Não é um conhecimento tão objetivo, né? Como é que foi contigo? O professor Roni, ele me observava, né? Porque eu tinha sido chefe do meu setor. Ele observava, assim, quando a gente discutia distribuição de recursos internos, né, que eu tinha argumentos fortes. Quando eu tinha argumentos fortes, eu não desistia. Mas também eu usava bom senso nas negociações com os demais setores, assim, para ninguém perder demais, ninguém ganhar demais. A gente ia formando assim um pensamento único. Mas a minha orientadora lá da Unicamp e uma professora que eu tive lá, ambas já haviam percebido em mim, elas diziam, você vai ser um dia
reitora da universidade, elas diziam, né? E brincavam comigo, porque era muito forte o que elas percebiam. Assim, no próprio grupo de pesquisa, sempre a gestão dos encontros do grupo, dos seminários, eu sempre estava à frente, organizando, procurando fazer consenso nos probleminhas que se tinha entre um e outro, mas eu fazia isso de uma forma bastante natural, sem perceber. Claro que a gente vai aprendendo muito com o tempo, né? Mas eles percebiam algo que eu não achava. Eu achava que não, mas eles achavam que sim. Parece que sim, porque parece que é meio natural assim, a condução da minha vida na gestão, ela acabou sendo natural, né? Mesmo quando eu quis desistir, a volta para a gestão, e depois aí, quando eu estava no final do mandato da direção do CCNE, o professor Burman, então, ganhou a eleição, né? E tinha me dito, bom, já que tu não queres ir comigo, tu precisa me dar tua palavra de que tu vai me ajudar. Sim, vou. Mas eu, sabe, não imaginava, assim, que realmente eu ia ser útil. E aí ele ganhou a eleição e quando eu vi, eu estava lá na Pró-Reitoria de Planejamento e fiquei lá 1 ano, foi maravilhoso, assim, uma baita experiência. E saí de lá para ir para a Prograde, a pedido dele, e lá eu fiquei até ir para a chefia de gabinete, quase no final do mandato do professor Burman, né? Então, foram 2 mandatos, assim, em 2 pró-reitorias diferentes, depois na chefia de gabinete, e em alguns momentos, assim, eu até já estava com a aposentadoria planejada, porque como eu trabalhei com química... Como um dia após o outro, né? Eu estava com tudo pronto já ali em 2000 e... Depois da pandemia, eu digo, bom, agora que a gente se salvou da pandemia, aquele ano 2020 bem difícil, agora vou pensar na aposentadoria, né? Daí, em 2021, o professor Luciano disse, não, espera um pouco, espera um pouco. E aí as coisas foram se definindo, né? E aí a gente montou aquele projeto juntos, né? O trio com a professora Cristina. E depois, num determinado momento, fizemos uma análise do que seria mais interessante em termos de nomeação de vice. E, assim, realmente, aí por uma concessão, vamos dizer assim, da professora Cristina, ela entendeu que eu devia ser a vice pela própria histórico na gestão que já tinha, né? E eu tenho certeza que ela seria uma ótima vice também. Mas, enfim, nos acertamos, fomos construindo o projeto, e passamos por aquele período difícil, que foi uma eleição completamente diferente de todas. Mas o mais importante é que iniciamos o mês de janeiro do ano passado, como nós havíamos planejado, né? O professor Luciano como reitor, eu como vice, e a professora Cristina como pró-reitoria de pós-graduação. E de lá para cá foi muito trabalho, Jéssica, muito trabalho. Imagino, né? Principalmente esse momento pós-pandêmico de retomada, né? Que foi muito intenso e, ao mesmo tempo, ainda com as suas inseguranças características da transição, né? Então, fazendo um relato, alguma memória todos desses 3 locais que tu trabalhou lá com o professor Burman, que tiveram, com certeza, os seus desafios inerentes. Uhum. E, dentre eles, alguma coisa assim que tu te recorda que foi um desafio pessoal que tu teve que trabalhar de uma forma talvez mais assertiva, ou assim, que teve um resultado legal? Ou... É difícil colocar em prioridade, mas tanto na Proplan quanto na Prograde eu tive 2 momentos bem importantes. Talvez o mais desafiador tenha sido na Prograde, mas na Proplan o desafio era, nós não podemos ter uma pró-reitoria de planejamento que tenha um plano de gestão ou um plano de desenvolvimento institucional que ninguém olhe. Uhum. Né? Nós precisávamos fazer as pessoas acreditarem que planejar, fazer um plano de desenvolvimento para a instituição e fazer um plano de gestão para médio e longo prazo
era importante, mas um plano que não ficasse na gaveta. Um plano que as pessoas pudessem citar quando elas fossem pensar numa linha de crescimento, que as pessoas pudessem colaborar. Então, na Proplan, nós demos o start ao PDI e, assim, ó, muita sorte, assim, nós tínhamos o Frank casado, que era meu substituto adjunto, foi uma pessoa que eu fui buscar lá no CT, porque eu já conhecia o empenho dele. Ele foi uma pessoa que daí, quando eu saí, também conduziu o PDI, assim, muito bem. Então, penso que em 2014 a gente teve uma mudança de rumo para a reitoria de planejamento da instituição. Tanto que hoje nós temos, assim, muitos indicadores disponíveis na mão de coordenadores, de chefes de departamento, que era o que a gente sonhava já na época. Então, a gente foi construindo esse caminho. Não fiquei muito tempo lá, mas eu penso que, assim, ó, deu aquela catalisada. Virou um divisor de águas. Virou um divisor de águas. Foi uma catalisada, assim, falando uma linguagem mais química, né? Catalisamos esse processo para essa virada de chave na Pró-Reitoria de Planejamento. E na graduação, sim, nós tínhamos um desafio muito grande, que o professor Burman sempre nos dizia, o professor Luciano: vocês têm que integrar tecnologias educacionais, vocês têm que integrar na graduação, né? E a gente buscava de algumas formas e a gente não conseguia muito bem. A gente tinha resistência. Só para você ter uma ideia, a contratação do Google para a gente poder acessar Google Meeting e todas as outras vantagens que o Google traz, nós demoramos 1 ano, 2019, para convencer todas as pessoas que precisavam aprovar isso, que era importante aprovar para a instituição. Por sorte, no fim de 2019, nós fizemos essa contratação. 2020, março, estoura a pandemia. E aí nós estávamos ali, graças a Deus, com o Google Meeting e com as contas do Google livre para os professores poderem usar e os alunos também. Então, são decisões que se a gente precisa forçar às vezes, né? E força, e elas acontecem, e se no momento certo elas foram assim fundamentais para enfrentar a pandemia de 2020. 2020 também, o professor Burman e o professor Luciano chamaram eu e o Jerônimo, que era o meu adjunto, e disseram: precisamos implementar o ensino online, não o ensino à distância. E vamos ver o que vocês propõem. Nós fomos para a Prograde, sentamos, conversamos, e em 2 dias nós estávamos com a proposta do Rede. Lógico que não podíamos começar uma implantação do Rede exigindo que todos se adequassem, porque seria uma loucura, né? Mas nós procuramos incentivar o uso, né? E aí nós fomos, durante aquele semestre, preparando os docentes para, no segundo semestre, sim, ser obrigatório. Então, esse primeiro semestre de 2020, ele foi desafiador por conta disso, de ter que mudar um pouco a lógica daquele ensino que a gente vinha, né, há anos trabalhando, desde o tempo que a gente era aluno, mudar a lógica para um ensino remoto e ainda enfrentar os problemas da pandemia e muitas reuniões assim online, a insegurança do que era a pandemia. E aí constituímos o Centro de Operações em Emergência em Saúde, e aí o professor Burman já pediu para eu ficar também nesse comitê. Então, a gente acabou conduzindo aí todo ano essas questões. Então, foi bastante difícil. Muito trabalho. Aquele horáriozinho assim do meio-dia a 1 parar, preparar alguma coisa para comer, porque também eu não tinha nenhum apoio em casa, exatamente por causa da pandemia, todo mundo nas suas casas. Preparava aquele almocinho rápido, almoçava, 1h30 estava sentada de novo no computador até a noite. Então, foi muito trabalho, bastante desafiador, mas acho que trouxe uma contribuição muito grande, né? Embora a inclusão que o professor Burman nos pedia das tecnologias
de informação nas aulas de graduação, não era exatamente isso, né? É muito além disso. Mas quebrou algumas barreiras, vamos dizer assim, né? Quebrou. Eu me recordo, falando aqui enquanto servidora, né? Não existia somente a insegurança da situação Covid, né? Vamos chamar assim, da doença propriamente dita. Era toda uma situação de não sabermos como lidar com as coisas. Porque existia uma premissa inicial de 15 dias de afastamento, porque os 15 dias iniciais eram aquele ciclo da doença. Então, as pessoas supostamente ficando 15 dias em casa, o vírus pararia de circular. Só que esses 15 dias viraram 30, que viraram 2 meses. Chegou um ponto que o posicionamento teve que ser dado pela reitoria do tipo, nós optamos por fazer assim, porque nós não temos como nos fiar em decisões outras, porque elas não existem. Exatamente. Não é? Então, eu entendo, várias vezes eu ouvi questionamentos e críticas. Eu, particularmente, acho que a universidade agiu de maneira exemplar. A migração que foi feita, da forma como foi feita, foi muito rápida. Eu, enquanto aluna de doutorado, também eu posso... Porque, além de servidora, eu estou concluindo meu doutoramento, então peguei o meio do doutorado. Tem o olhar de um estudante também, né? Exato. Então, assim, as plataformas, a navegação... porque às vezes eu entrava e o sistema estava fora. Sim, mas eu acho que dentro do panorama que se aventava, funcionou tudo bem. Estamos aqui, né? Então, praticamente recuperando, né? Vamos chegar ao final do ano com os semestres em ordem, o que não é comum nas outras instituições. As outras instituições estão com um semestre de atraso. E nós estamos terminando agora o segundo de 22, mas vamos começar o primeiro de 23 e deveremos terminar o segundo de 23 ainda esse ano. Sim, aí já fecha o calendário acadêmico com o calendário, o ano, né? Mas tudo são desafios, né, Jéssica? Eu penso assim, ó, que a gente não pode se amedrontar diante dos desafios. Uma palavra que eu sempre falo muito assim é coragem, né? Coragem, eu acho que precisa estar presente, porque senão o nosso trabalho vai ser aquela rotina lá que eu enfrentei quando tinha 20 anos lá e que não gostei. Para fazer um trabalho diferente, a gente precisa ter coragem para enfrentar os desafios, né? E muitas coisas podem não funcionar e a gente tem que ter a humildade de entender que algum caminho, às vezes, tomado não foi a melhor solução no momento. Poderia ter sido diferente, mas é melhor ter coragem e fazer e avaliar o resultado do que ficar estático, né, por medo de fazer. Então, eu penso que aí para os novos gestores, né, que eu gosto muito de incentivar, não podem ter medo, vamos pensar diferente, vamos, né, trabalhar com coisas diferentes, né? Porque fazer sempre a mesma rotina, daqui um pouquinho nós vamos estar com muitos anos de atraso. Exato, vamos nos defasando, né? Por medo, né? Por medo. O professor Jerônimo, quando esteve aqui na semana passada, falou com muito carinho do trabalho que desenvolveu contigo e do trabalho que ele trabalha com tecnologias em rede já há mais tempo também, né? E como isso também ajudou ele na ocasião da pandemia, mas que é uma prática que ele nunca abriu mão de ter o suporte online, porque acaba se tornando um repositório de cada edição que a disciplina teve. Então, se existe uma necessidade depois de buscar uma informação, aquilo ali já está organizado. Exato. E isso, Jéssica, foi, na verdade, o ensino em 2020, 2021, online dessa forma, de uma disciplina que eu dei nessa ocasião para pós-graduação, alunos de mestrado e doutorado, que suscitou a ideia de produzir um livro de textos introdutórios da química, né? E concorremos ao edital e estamos já na caminhada aí, porque realmente muitas questões mais interativas.
né? Então, foi exatamente 2020 e 2021 que catalisou a ideia A ideia do livro já existia, né? Já existia desde que eu comecei a dar aula. Nunca tinha tido tempo e fôlego para fazer. Mas foi bom, porque agora a gente consegue fazer algo mais interativo, né? Mais atual, vamos dizer assim. Nós conversávamos também falamos sobre os textos introdutórios, a grande qualidade dos materiais que nós recebemos, justamente talvez pela proposta de fazer caber, sem querer fazer aqui um trocadilho, porque o formato do livro vai ser pocket, né? Mas assim, de fazer caber também no dia a dia do professor que vai ter que produzir esse material. Porque às vezes é isso, a ideia existe, mas aí vai se pensando num livro que vai ter não sei quantos capítulos e não sei quantas páginas. Mas se for condensar isso de uma forma, como diz o nome, né, introdutória, para um público que está se aproximando pela primeira vez daquilo ali. Exato. Então, a pessoa pode se dar o direito de dar um passo atrás. Exato. Não é? Exatamente. Olha, foi assim uma experiência maravilhosa que, ao fazer aí a redação desse livro, junto com a colega a Cláudia Barim, que é uma pessoa também das tecnologias informacionais, assim, uma pessoa que faz um trabalho fantástico, orienta naquele programa de tecnologia de informacional. Informação. E, então, a gente uniu as vontades, ela foi minha aluna e ela lembra ainda desse conteúdo, quando ela foi aluna, e o quanto é importante, porque, você vê, até hoje eu estou na reitoria. Em tese, eu não precisaria dar aula. Exato. Mas os colegas da pós, todo semestre, eles me perguntam, tu pode trabalhar aquela parte? É aquela parte, sabe? Aquela coisa que ninguém gosta muito, mas que eu, ao longo da vida, fui desenvolvendo, trabalhando com meus alunos, e virou esse texto introdutório para os alunos de graduação, exatamente por gostar, né? Então, é bem interessante isso. Tentar levar um pouquinho, assim, de um lado mais agradável de um conteúdo que as pessoas, num primeiro momento, têm aversão, né? Os meus colegas não gostam dessa temática para trabalhar. Vamos ver se a gente desperta aí alguns, né, para trabalhar. Sim, para ver, né? Imagina, para os próprios professores, para os próprios colegas, talvez sirva... de incentivo, de né? incentivo. E como é que é? Tu atua em grupo de pesquisa? Sim. Eu, o professor Renato Zanella, meu parceiro lá desde 2006, 2007, e o professor Osmar Prestes, que foi nosso aluno, hoje é nosso colega. Nós três, então, temos o Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas. É o LARP, ali logo do lado da FATEC, em frente ao almoxarifado. E nós, então, de lá para cá, constituímos esse laboratório. É um laboratório que faz ensino, pesquisa e extensão. Aí tu vai me dizer assim, como se faz isso? E posso dizer que gestão também, né? Aí tu vai me perguntar, como é que se faz isso num laboratório? Bom, como nós conseguimos ter equipamentos, vamos dizer, bem avançados e equipamentos bem atualizados, as aulas que a gente dá dessa instrumentação, a gente leva para dentro do laboratório. Esses equipamentos, eles não têm nos laboratórios de ensino, mas eles aprendem a entender isso dentro do LARP. Pesquisa é assim, nós temos os nossos estudantes de mestrado e doutorado desenvolvendo metodologias de análise em diferentes matrizes, né? Um precisa determinar na água, o outro no leite, o outro na carne, o outro nas frutas, né? E outros compartimentos ambientais, enfim. Então, os alunos vão desenvolvendo muito de acordo com a demanda da sociedade. Por isso que vem a extensão logo. Então, a gente presta serviço para agricultores, para cooperativas, para órgãos do governo, né? Em geral, nós temos muita parceria com órgãos do governo, e aí entra a Polícia Federal, entra a Receita Federal, né? O Ministério Público do Trabalho. São parcerias muito importantes que nos ajudaram a construir, inclusive, o prédio do laboratório, né? E então a gente presta o serviço, já algo que a gente desenvolveu na pesquisa, e consegue atender a comunidade na prestação de serviços.
Logicamente, uma das coisas que a gente se preocupou muito foi em ter nível de qualidade, de ter um sistema de qualidade funcionando no laboratório. E, para isso, nós implementamos a ISO 17025, que é a ISO da qualidade dos laboratórios, e submetemos o laboratório à análise do Inmetro. E o Inmetro, então, nos chancela, né, como, enfim, laboratório acreditado, que a gente chama acreditado pelo Inmetro, para alguns tipos de análise que nós credenciamos. E esses serviços são prestados via FATEC? Sim, via várias... Era a FATEC, né? Hoje nós estamos com as outras fundações, né? Fundep e FAURGS, e são prestação de serviços à comunidade em geral, ou a órgãos. E aí, muitas vezes, esse recurso que se arrecada, além da manutenção dos equipamentos, que não é pouca coisa, né? A gente, às vezes, consegue, inclusive, comprar novos equipamentos. E aqueles estudantes de mestrado e doutorado que, por algum motivo, não têm bolsa, porque você sabe, né, que nós estamos com um número de bolsas CAPES bem reduzido, né? Então, nós conseguimos fomentar a permanência desses estudantes de pós-graduação no laboratório com as bolsas do laboratório. Logicamente, eles trabalham também na prestação de serviço para isso, né? Mas é um mecanismo, um sistema que se retroalimenta, né? E claro, por que eu disse que é ensino, pesquisa, extensão e gestão? Porque para você ter um sistema de qualidade acreditado pelo Inmetro, você tem que ter um sistema de gestão implantado, com toda a documentação em ordem, né? E essa talvez tenha sido a pior parte lá no início, porque quando a gente ajudou a conduzir esse processo, no início, eu ainda era diretora do centro. Então, eu não sei como eu fazia, mas a gente se virava e deu certo. Hoje, a gente tem quem conduz isso lá no laboratório. A gente mostrou os caminhos, né? E agora é só olhar para trás e ver o pessoal crescer. Existem momentos da vida que a gente olha para trás e diz, como é que eu fiz? Eu não sei. Não sei. Só sei que está feito, muito bem feito, obrigada. Exato. E isso aconteceu comigo em 2014, Jéssica. 2014, na minha saída da Proplan, veja só. Foi talvez, não sei se vocês já tiveram, mas existe, e o ouvinte pode até pensar um pouquinho comigo. Acho que todo mundo teve um ano de inferno astral, né? Que é aquele ano que tudo parece que acontece e ao mesmo tempo, né? Então, assim, em termos pessoais, assim, eu tinha minha mãe há 17 anos com Alzheimer. A minha mãe passou por um período terrível, faleceu bem no mês de outubro de 2014. Mesmo mês no qual eu me separei. Então, o lado pessoal, assim, estava liquidado. Minha irmã adoecendo, filho longe. E o professor Burma me pedindo para trocar de pró-reitoria. E eu fazendo concurso para titular. E tudo isso aconteceu. E quando eu olho para trás, eu digo, meu Deus do céu, como eu preparei esse concurso para titular até hoje. Eu me pergunto, sabe? Claro que muita gente me ajudou e eu não me esqueço nunca disso, né? As pessoas que me ajudaram a juntar documentação, uma colega lá do laboratório, a Sandra Botega, juntou todos os meus documentos, organizou, senão eu não teria conseguido fazer. E é importante a gente saber que a gente teve aquele inferno astral ali, né? Que passa e que vence e olha para trás, que bom, né? Vamos usar isso como exemplo para aqueles que vêm. E de autossuperação também, eu acho que acaba virando um momento, um retrato, assim, um momento âncora, para dizer, eu dei conta, né? Exato. Eu penso que tudo é recomeço, sabe? Tudo é recomeço. Eu enxergo muito fácil, assim, a vida em vários ciclos. Vários ciclos. Eles podem estar unidos ou não, mas a vida tem vários ciclos. E a gente é obrigada a entender quando um termina e o outro começa. Porque se a gente não entender isso, a gente vai ter sofrimento constante. É uma questão da inteligência emocional. É isso, é ciclo. Fechou? Fechou, pode estar ligado ao outro, que bom, pode não estar.
Até porque, de forma geral, quando a gente observa, o terminar de um acaba sendo o start de um próximo. Exato. Então, é uma questão da gente também ter essa maturidade emocional, de saber reconhecer isso, né? Exato. Acho bem importante isso. Bem importante. A gente, quando... enfim, dentro isso, claro, vai para várias partes da vida afetiva, para, né, vida pessoal, vida profissional, mas esses momentos de ruptura, eles são, eu entendo que são importantes, para que a gente consiga ir, eu vou usar um termo aqui que eu uso nos meus pensamentos, destralhado. Larga para trás, né? Eu não preciso carregar isso comigo para essa próxima fase que eu estou indo, porque ela fez parte de um momento e esse momento é isso, né? Encerrou e tal. Então, eu posso deixar isso aqui e seguir adiante com menos peso, né? Perfeito, exatamente assim. Esse é o jeito que a gente precisa encarar. E é bem como tu disseste, tanto a vida pessoal quanto a profissional, porque facilita. Facilita, é uma questão da inteligência, né? Das emoções. Fazendo um link até com o que tu falou antes da produção, né? Que às vezes a pessoa é descredenciada. Também é um momento de priorizar outras coisas. Olhar para a sua produção, que seja, né? E dizer, eu não consegui dar conta, mas isso não me desmerece em nada. Eu não consegui dar conta porque surgiram prioridades às quais, olha só que bonito, eu dei atenção a elas. Perfeito, exato, exatamente isso. E agora, quando essas outras coisas, é como um parênteses, né? Essas outras coisas agora se resolvem, eu volto meu olhar de novo para aquilo que merece atenção de novo. Perfeito. São as prioridades do momento, né? E a gente vai a vida toda fazendo essas escolhas. Exato, é a vida toda. Eu acho que a vida toda. Não dá para se apegar a algumas coisas e achar que elas são assim para o resto da vida. Não são. Quanto antes a gente se permite, a coisa vai ficando mais tranquila para as ocasiões subsequentes, porque vai acontecer. Tenha plena certeza de que vai acontecer. Ninguém tem uma regularidade, uma estabilidade na vida pessoal e profissional assim, ó, durante 30 anos. Não existe isso. E se existir, eu não acredito nessa estabilidade, sabe? Não penso que exista. Ainda mais tu que procurou um ambiente que não te desse, então, o marasmo que tu conheceu lá E eu fico pensando, Petrobras, né? Tu não foi para qualquer pequeno espaço, tu foi para a Petrobras, que é uma referência até hoje, né? Como a minha mãe sempre dizia, assim, né? Muito, muito metida, assim, querendo... Né? E tem uns episódios assim que se num momento nós tivermos oportunidade, eu vou contar de quando eu tinha 4 aninhos, assim, como eu enfrentei, sabe, a minha vontade de botar a cara no mundo e, sabe, isso foi desde sempre, foi desde pequenininha. A visão, eu brinco que eu trabalho com formação docente e a gente às vezes usa o termo chão de fábrica para a escola também. Que as pessoas, às vezes, precisam lidar com normativas que chegam na escola, mas que não foram produzidas por quem conheça o chão de fábrica. E essa questão fabril é interessante porque tem uma coisa que a escola e que toda atividade formadora, o FSM e todas as universidades, inclusive, não são, chão de fábrica. Exatamente. Porque a gente não está fabricando nada, a gente está querendo que as pessoas emerjam a partir de si, né? Ninguém está rachando peça em ninguém ali, né? É verdade, é verdade. Muito, muito interessante. Eu não sei que tem alguma frase, algum pensamento para a gente... Nós estamos indo aqui para os nossos 5 minutinhos finais. Os 5 minutinhos finais. Fazer um assim, fechamento. A gente falou de tanta coisa. De tanta coisa, né? Mas é para dizer assim para os nossos ouvintes que eu estou muito feliz, muito honrada de estar nesse cargo que em um momento da minha vida lá atrás eu desejei muito, mas que confesso agora por último eu já não desejava muito, mas uma vez escolhida é um reconhecimento. É um reconhecimento e eu procuro assim dar o máximo de mim para fazer o melhor pela universidade. E quando eu falo em fazer o melhor é realmente mudar algumas coisas, né? Se fosse para deixar tudo como estava, né? Como está, melhor dizendo, não vale a pena contribuir muito, porque a instituição, todos nós sabemos, todo mundo aqui dentro da instituição sabe exatamente o que faz e a engrenagem, ela anda
ela anda, porque as pessoas são muito capazes em todos os setores. Anda, a instituição funciona, certo? A questão é, nós vamos deixar ela funcionando assim, nesse nível de, vamos dizer, da forma como ela está sempre, ad infinito, ou nós vamos interferir em alguns pontos que a gente entende ser melhor para o futuro? Bom, nós podemos interferir nesses pontos. Então, é para isso que a gente está aqui, tanto o professor Luciano quanto eu. A gente enxerga que tem algumas coisas que a gente pode contribuir, né? E eu tenho trabalhado muito, tenho procurado fazer assim o melhor para resgatar assim muitas coisas. A gente sofreu muito, né? O ano passado, em especial, as instituições foram muito atacadas. E, na época, a gente assim, só procurava manter a calma, procurava não revidar. E a gente pensa que mostrar agora o que é uma instituição, com seus números, com seus avanços, é uma resposta muito melhor do que se a gente tivesse revidado lá na época. Então, nós estamos assim imbuídos nesses próximos 3 anos a realmente mostrar para toda a sociedade o que é uma instituição federal de ensino superior e, em especial, o que é o FSM em Santa Maria e para Santa Maria, a importância que ela tem e o quanto ela é importante no desenvolvimento da região. E penso que se a gente chegar no final do mandato, desses 3 anos, assim, mostrando um pouco mais disso para toda a nossa comunidade, e aí quando eu falo em comunidade, eu falo interna e externa, eu acho que a gente vai ter cumprido assim, um pouco daquilo que a gente se propôs. Muito bem, com essa fala, então, com esse pensamento, essa visão de futuro, a gente encerra hoje a entrevista com a professora Marta. Muitíssimo obrigada pela tua participação, por ter dedicado aqui 1 hora do teu dia, que eu sei que é corrido, né, por estar aqui conosco. Conte sempre com a editora, conte sempre conosco, com a equipe, comigo, professor Enéas. Muito obrigada. E aos nossos ouvintes, então, um grande abraço e até semana que vem. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.